A produção de alimentos no Brasil apresenta seus contrastes entre quem efetivamente mora no campo e quem apenas tem a posse de grandes áreas de terra. O Brasil tem o histórico de ser o país no qual o extrativismo e a produção agrícola sempre foram atividades econômicas intensas. E hoje, qual é o retrato da atividade rural no Brasil? Vamos ver alguns dados do Censo Agropecuário do Brasil. Os dados do Censo Agropecuário do Brasil, eles estão disponíveis na internet e nos comentários do vídeo vocês podem acessá-lo ou podem acessá-lo também a partir da nossa página no Teams ou mesmo do UFPR Virtual. Então esses aspectos censitários, eles são muitíssimo importantes para a gente entender o retrato da produção agrícola e pecuária do Brasil, para a gente entender também qual que é a estrutura social que hoje é vista no campo e a partir disso entender como se dá a produção de alimentos e entender também quais são os desafios que se impõem para nós. Então, os dados que vocês vão encontrar, eles estão basicamente reunidos nestas 4 dimensões: agricultura, pecuária, produtores rurais e estabelecimentos rurais. Comentando alguns desses dados com vocês, algo de imediato que nos chama a atenção é que a maior parte dos produtores rurais é composta por homens, um percentual inferior a 20% é de mulheres. É um grupo que, do ponto de vista etário, é composto de pessoas mais velhas, né? Cerca de 1/4 é de pessoas de 65 anos ou mais, e vejam só que apenas 2% das pessoas que estão na atividade rural hoje têm menos de 25 anos de idade, ou seja, esse processo de rejuvenescimento dessa força de trabalho no campo e até mesmo o retorno dos jovens para exercer atividade rural ou iniciar novos empreendimentos rurais, se dá num percentual muito pequeno. E outro dado que chama atenção é que 1/4 desses produtores é analfabeto. Além disso, nós vamos perceber também, por esses histogramas, que a maior parte dos produtores tem apenas o ensino fundamental e aproximadamente aí 5% tem ensino superior. Então, reforça essa visão que a gente tem de que a atividade rural ela precisa ser diversificada do ponto de vista da natureza do empreendimento, ela precisa receber maior tecnificação, ela precisa agregar a ela os elementos presentes na esfera científica, na otimização de processos, na otimização de recursos, enfim, em todo o verniz civilizatório possível para fazer com que essa atividade ela seja ainda mais produtiva, seja sustentável e que seja capaz de fazer com que as pessoas permaneçam vinculadas à sua atividade de origem, que mantenham seus vínculos culturais, de onde nasceram, de onde cresceram, de onde muitas vezes carregam consigo toda uma trajetória de vida e de família, enfim. E um aspecto importante também é a participação da agricultura familiar, o que dá um total aí de 107 bilhões dessa produção agrícola no Brasil, o que corresponde a 23% de toda a produção agropecuária brasileira. E, é claro, há retratos diferentes da participação da agricultura familiar por região, né? Observem que nas regiões sul e norte nós temos os maiores percentuais de participação da agricultura familiar no efetivo total de produção.
Outro aspecto bastante interessante é que, a despeito dessa enorme participação da agricultura familiar, isso não se traduz necessariamente por posse da terra. Então, a gente pode dizer que há uma grande quantidade de famílias trabalhando no campo, mas não necessariamente tomando a maior parte da área agricultável. Isso é um dado bastante importante, ou seja, a estrutura fundiária ela não acompanha esse mesmo perfil produtivo. E quando nós olhamos o retrato da produção de determinados tipos de cultivares ou de criações animais, é expressiva essa produção. Então, algo aí que vai a quase 90 milhões de toneladas de milho, que supera 100 milhões de toneladas de soja, há áreas de lavoura distribuídas pelo Brasil inteiro. A maior parte do tempo, essas áreas de lavoura, elas são produtivas porque não tem grande influência do ponto de vista de sazonalidade. E quando se olha também para a produção pecuária, é uma produção igualmente expressiva. O efetivo de rebanhos no Brasil é de 173 milhões de cabeças, é o maior rebanho comercial do mundo. Uma produção leiteira que gira em torno de 30 bilhões de litros. E o efetivo de aves alcança quase 1,5 bilhão de unidades. Então, do ponto de vista da atividade pecuária, é também uma atividade bastante expressiva. E a partir disso, é importante a gente formular uma nova questão. O Censo Agropecuário nos traz essa informação da participação da agricultura familiar e é inegável que essa estrutura fundiária ela nos incomoda pelo fato de que nós poderíamos ter um equilíbrio muito maior na produção no campo, com mais pessoas trabalhando na terra. E aí eu formulo essa pergunta: essa estrutura fundiária é compatível com desenvolvimento econômico, melhor distribuição de renda e segurança alimentar? Bom, é muito difícil de compatibilizar as duas coisas, porque a concentração fundiária, que é uma concentração de riqueza, ela tem de ter um correlato em duas coisas. Um que é, de um lado, o empobrecimento de famílias. Por que empobrecimento de famílias? Uma das coisas que a gente está falando aqui, que quando você concentra propriedade para produção em larga escala, você obviamente expulsa parte dos produtores locais, que obviamente são menores, ou para os centros urbanos, ou como próprios funcionários dessas grandes propriedades. As grandes propriedades no Brasil, mas em várias culturas, elas são extensíveis. Então, elas tendem a usar mão de obra de maneira, vamos dizer assim, pagando pouco para essa mão de obra. As que são intensivas de maquinários, por exemplo, elas tendem a fazer o contrário, tendem a expulsar o pessoal para os centros urbanos. Então, a pobreza no meio rural, ela é diferente da pobreza no meio urbano, mas ela também é considerável. Então, quando você tem pequenas propriedades, você pode considerar que em termos de renda monetária o sujeito é pobre, mas ele não é pobre em termos de alimentação, relações sociais, outros meios de reproduzir a vida que não se mede meramente pelo dinheiro. Bom, então, tem um aspecto dentro da própria estrutura do meio rural que a grande propriedade gera
exclusão pobreza e desigualdade. Né? Então, os grandes proprietários vão ser os grandes exportadores, como eu estava discutindo na outra pergunta. Então, eles vão ter ganhos muito maiores do que propriedades médias e pequenas, em geral. Então, isso também aumenta a desigualdade. E o efeito, vamos dizer assim, secundário, derivado da expulsão do produtor rural para os centros urbanos, é que isso, historicamente, no caso do Brasil e na América Latina toda, isso constituiu vamos dizer, uma população, que a gente pode chamar de um exército industrial de reserva, uma população de trabalhadores, ou potenciais trabalhadores, que fazem pressão sobre os salários dos outros trabalhadores urbanos. Então, os salários de certos trabalhadores urbanos, geralmente os menos qualificados, trabalhadores de construção, pedreiros, doméstica, enfim, trabalhadores de serviços em geral, assim, menos qualificados, tendem a ter os salários muito mais baixos. Então, a diferença salarial também se explica, em parte, por essa expulsão que nós tivemos, principalmente nas décadas de 50, 60, do setor rural para o setor urbano de uma boa parte da população. Então, você tem que uma parte dessa população faz pressão sobre os salários dos que estão empregados, e uma parte dessa população ela não consegue nunca ter emprego formal ou uma carreira, ou seja, que for qualificação para isso, e vai viver de subemprego em áreas muito degradadas, que é centro urbano. Então, de uma certa maneira, está exclusivo da nossa estrutura fundiária concentrada. Mas, de uma certa maneira, em função disso, o Brasil, por exemplo, gerou uma atualidade do mercado de trabalho urbano que é reprodutora de desigualdades. Então, você tem, resumidamente, por conta dessa estrutura fundiária, você tem uma desigualdade no campo, gerada por isso aqui, concentração fundiária, e você tem resquícios disso nos nossos mercados de trabalho urbanos e como eles foram se desenvolvendo, porque a gente nunca corrigiu isso daí. Nem corrigimos no campo, nem corrigimos os seus reflexos na cidade. É possível corrigir? Claro que é, mas a estrutura concentrada em si, ela é um problema da natureza que você estava dizendo. Para o nosso esporte, né, de reduzir as desigualdades e promover uma maior homogeneidade social. Então, ela não tem favorecida. Ela é um empecilho intransponível? Não é. Mas você precisaria de políticas muito efetivas, fortalecendo como você está falando, a agricultura familiar, por exemplo. Se você tem políticas específicas para isso, você consegue reduzir o efeito que a concentração de renda e de terras tem sobre a estrutura de desigualdade de propriedade e renda do país.